Ó, agora a gente vai falar com você. É você de casa. Atenção, mulherada. Você usa DIU? Tem alguma dúvida em relação a esse método contraceptivo? Quer saber mais sobre o assunto? É só ficar ligado. A partir de agora tem o nosso quadro Saúde em Dia. Olha só, gente, nós estamos aqui no quadro Saúde em Dia, recebendo a ginecologista, ela que é a doutora Elaine Ângelo. Muito boa tarde, bem-vinda, doutora Elaine, para a gente esclarecer muitas questões que são relacionadas a esse método contraceptivo. Nós estamos no mês dedicado às mulheres e o que é que a gente já pode falar do DIU? Para quem está em casa, já ouviu, mas não tem noção do que é o DIU e como funciona. Ok. O DIU é um dispositivo intrauterino, né? É a sigla DIU, significa Sim. dispositivo intrauterino, onde a mulher pode inserir, né? Nós ginecologistas podemos inserir no útero da mulher. Sim. E a dependendo do DIU escolhido, o tempo de ação, né? Certo. Ele é um método contraceptivo, onde a mulher vai evitar uma gestação. E no caso do DIU hormonal, a gente pode também tratar alguns distúrbios menstruais, como o DIU de Mirena. Então, Nós estamos aqui com esses dispositivos para mostrar para quem está em casa, né? E ele é colocado exatamente como você mostrou aqui. Via vaginal, certo. Exatamente. Eu trouxe aqui um modelo pélvico. Sim. Aqui é como se fosse um corte sagital, né? Que Sim. pega a gente no meio. E aqui é uma pelve vista do lado, de lado, né? Aqui certo. a gente vê o útero, Sim. o canal vaginal. Certo. E aqui o colo do útero. O colo do útero seria exatamente esta bolinha aqui, né? O DIU ele é inserido via vaginal, a gente põe o espéculo, aquele espéculo que se usa para fazer o exame de lâmina. Sim. E abre as paredes vaginais, a gente introduz. E o DIU vai ficar aqui dentro do útero, seria mais ou menos aqui, nesse outro modelo aqui de útero, seria exatamente isso aqui. Exatamente isso. Aqui a gente tem um DIU de cobre. Sim, certo? são vários tipos, né? Isso, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de DIU. O de cobre, que é o mais antigo, ele tem uma eficácia em torno de 10 anos, né? Recentemente, em torno de 1 ano e meio, foi adicionado ao cobre um outro material que seria Sim. a prata. Por quê? Porque se mostrou que algumas pacientes estavam tendo aumento de fluxo vaginal, né? E além disso, mais cólicas. Então, não se sabe exatamente o benefício que está tendo, porque tem pouco tempo de estudo em relação a isso. Mas além do cobre foi... Exato, adicionado a prata. Essa prata para diminuir os efeitos do cobre, né? E tentar diminuir essas cólicas e o fluxo menstrual. Certo. Então, acrescentou a prata, mas diminuiu o tempo de eficácia, né? Passando para 5 anos. Então, antes esse aqui é um DIU mais simples, que Sim. ele é fornecido pelo Ministério da Saúde, é um DIU barato, né? Onde a paciente pode ser colocada nos postos de saúde. Então, essa é uma grande dúvida. Tem gente que acha que DIU é mais caro, é um método que precisa passar, né, por um profissional particular, mas não, né? A gente já aproveita para esclarecer de forma alguma. Que tem esse dispositivo a rede também. pública que pode ser colocada, a paciente pode ser beneficiada pelo planejamento familiar, né? E esse DIU, ele custa em torno de R$1 para o governo. Tem esse outro DIU de cobre com a prata, ele Sim. passou para 5 anos, é um DIU mais caro. Sim. Ele é um DIU, digamos, R$100 mais caro. Mas o benefício que ele traz, né, também também é muito grande. Certo. O DIU hormonal, que tem mais ou menos já mais de 20 anos no mercado, que chama DIU de Mirena, ele Sim. tem apenas, o que muda é exatamente a composição dele. A gente vê que o DIU, ele tem o formato de um T, né? Sim. Por quê? Porque ele vai ficar exatamente na cavidade uterina, certo? E dentro da cavidade uterina, esse material que tem aqui, nesta haste, vai sendo liberado.
Certo. Uma das grandes dúvidas que as pacientes têm é se ele é abortivo. Boa, era isso que eu ia perguntar. Várias pessoas acham que pelo fato de ser um método contraceptivo e por estar inserido lá no útero, ele pode gerar o aborto. É mito ou é verdade? Isso é um grande mito, né? Uma vez que a gente está num país onde só existe um tipo de aborto que é liberado, né, judicialmente. Então, um método desses que tem mais de 20 anos no mercado não estaria presente, né, e traria tanto benefício para a sociedade. E principalmente por ser liberado exatamente pelo Ministério da Saúde, exatamente. Na rede pública, não é? Então, ele é mito porque o que é abortivo é quando se há já a fecundação, houve o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? O óvulo que é liberado pelo ovário. Sim. Uma vez que se formou o embrião, se tiver qualquer procedimento que faça com que a mulher perda esse embrião, ela vai estar abortando. O que é que o DIU vai fazer? Como é que ele vai agir? Sim. Tanto o cobre, o que é que o cobre ele vai fazer? Ele vai criar um ambiente, né, hostil para que o espermatozoide não consiga entrar dentro da cavidade uterina. Certo. Ele vai tornar aquele muco, aquela secreçãozinha que toda mulher libera. Então ele vai, na verdade, impedir que chegue. Exatamente, vai impedir que haja esse encontro do espermatozoide com o óvulo, né? E aqui aí eu tenho um modelo mais fácil. Quando entra o espermatozoide, ele vai de encontro a uma das tubas uterinas, né, que estão na lateral. E aí elas vão se encontrar com o óvulo e formar o embrião que cai dentro da cavidade. Certo. Só que isso não acontece no caso do DIU. Isso não vai chegar a haver uma fecundação. Certo. Né? E tem muitas pessoas com dúvidas também se gera infertilidade. É uma grande dúvida, mas eu gostaria que você não respondesse agora, porque a gente vai aproveitar essa audiência maravilhosa, porque tem um recadinho para você, confira. Olha aí esse recadinho especial da Vanessinha, mas agora a gente sim vai ter a resposta. Uma grande dúvida também é sobre a infertilidade. O uso do DIU, ele causa infertilidade, doutora? Também é um grande mito, não causa infertilidade e nenhum outro método contraceptivo, nem hormonal e os não hormonais também, porque o que causa infertilidade são outros fatores. O que acontece é que muitas mulheres elas usam o DIU e depois de 10, 15 anos, essa mulher já está mais velha, essa mulher já está com um óvulo, né, mais antigo, ela já tem os folículos ovarianos diminuídos, então ela vai ter uma probabilidade de engravidar menos ainda, né, mas isso é mito. Certo. Não é. Se for uma jovem, né, que esteja inclusive, no período inicial... Boa colocação. Inclusive, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria para as adolescentes, porque há um impacto muito grande na redução de gravidez na adolescência, né? Então, as meninas adolescentes que já têm vida sexual ativa, como é um método de longa duração, que a gente entra na categoria dos LARCs, né, que são métodos contraceptivos de longa duração, já se recomenda para as meninas. Sim. E 1 a cada 2 meninas, né, abaixo de 15 anos, elas não têm essa informação e elas engravidam sem preparo nenhum. Então, tá aí uma recomendação importante para as mães que têm filhas adolescentes, porque também tem a questão da pílula. A pílula você tem que lembrar todos os dias de tomar, né? E o DIU não, ele passa uma segurança, porque uma vez inserido normalmente, uma vez feito o controle anual, o risco é muito baixo dessa mulher engravidar. Certo. Eu estou aqui com a pergunta da Joana, ela é do bairro 18 do Forte, ela quer saber se atrapalha durante a relação sexual. Quem utiliza o DIU, se tem alguma modificação? É uma das perguntas muito frequentes no consultório, no dia a dia. Não. Elas têm medo que o parceiro, o esposo, ele sinta o DIU. De forma alguma, gente. A nossa vagina, ela é um canal que tem em torno de 6 a 7 centímetros, certo? O útero, ele fica acima do canal vaginal. O que vai ficar apenas saindo pelo colo do útero, que é essa bolinha aqui, né? Isso aqui é o colo do útero visto também de uma forma maior. Sim. O fio vai ficar passando, veja como é fino o fio.
2 centímetros apenas a gente deixa passar na saída do orifício cervical, do colo do útero. Então, não tem como atrapalhar na relação sexual, né? Só se a mulher realmente colocar o dedo e sentir um pouquinho o fio, mas desconforto não de forma sente. alguma. E qual é a grande vantagem desse método? Que difere o DIU dos outros métodos que a gente normalmente, né, vê aí com pílula, injeção, dentre outros? Uma das vantagens, como eu falei anteriormente, é a questão de ser longo, né? Você fica seguro durante 5 anos no mínimo. Então, a mulher ela não precisa se preocupar em tomar uma pílula todos os dias ou uma medicação injetável. A segunda vantagem, tem mulheres que têm contraindicação a métodos hormonais, né? Tem mulheres que tiveram câncer, mulheres que tiveram problemas hepáticos, mulheres que têm alergias a alguns tipos de medicamentos. E o DIU de cobre veio justamente para esse tipo de perfil de mulher que não pode usar em um método hormonal, né? E que gostam também de menstruar. Tem uma pergunta também da Karina, ela é do Augusto Franco, e ela quer saber se a utilização do DIU faz com que a mulher possa engordar. É verdade ou é mito? O DIU engorda? De forma alguma. Nenhum método contraceptivo leva a mulher a engordar. Alguns métodos levam a aumento de edema, de inchaço, de retenção hídrica, a depender do tipo de método hormonal. Sim. Nem o DIU de cobre, nem o DIU de Mirena, ele tem apenas progesterona, né? Então é uma das vantagens, porque nas mulheres que tiveram risco de câncer, ela pode usar o DIU de progesterona também, porque o que faz mal é o estrógeno. A progesterona, além dela estar em baixa dosagem, veja, ela é liberada 20 microgramas diariamente. E o hormônio chega de 60 a 140 microgramas diário. Então é uma dose muito maior. E mesmo sendo maior, essas mulheres elas não vão engordar. A questão do aumento de peso é multifatorial, né? É sedentarismo, é alimentação inadequada, né? E as mulheres, nós, seres humanos, queremos um culpado. E nunca o culpado somos nós, né? Mas é mito. A Clara de Itabaiana quer saber se o DIU pode sair a qualquer momento. Pode cair, pode acontecer. Pode haver uma rejeição, né? É um corpo estranho. Tudo que é colocado no nosso organismo, o nosso organismo pode rejeitar. Sim. Mas o que é bacana, a probabilidade dessa mulher expulsar um DIU é muito baixa. Em torno de 5 mulheres, num grupo de 1000, que podem haver uma rejeição desse DIU. Parece ser alto, mas é muito raro. Quando a gente fala em números, parece ser alto, mas não. Eu, até o momento das pacientes que eu inseri, nenhuma tiveram expulsão desse DIU. Tem muita mulher que sofre com cólica, com dores, com todos os sintomas da TPM e que tem dúvida em relação ao DIU. O DIU, ele também ajuda nesses sintomas, porque são sintomas recorrentes, mensais. Faz com que a mulher ela sinta uma diminuição desses sintomas, a utilização do DIU? Sim, claro. Primeiro tem que se investigar se essa mulher, se esse padrão de cólicas não sugere alguma doença, como a endometriose, né? A gente está no mês de conscientização da endometriose, que é uma implantação do endométrio fora da cavidade uterina. Essa camada que reveste o útero chama-se endométrio, por isso que vem a palavra endometriose. Então, essas mulheres que têm o perfil de ter muita cólica ou que têm algumas doenças como a endometriose, elas são favorecidas em não menstruar. Sim. Por exemplo, o DIU de Mirena, de 65% a 90% das pacientes ficam amenorreicas, elas ficam sem menstruar. Então, se elas não menstruam, elas podem não ter mais esses sintomas, né, de dismenorreia, que é essa dor forte durante o período menstrual e até antes, no caso das pacientes que têm endometriose. Certo. Então, é uma ótima escolha para esse tipo de mulher. Certo. E agora uma dúvida que acredito que muitas mulheres estão se perguntando é: com o DIU, pode engravidar? Dá para engravidar utilizando esse método contraceptivo? A gente percebe que tem muitas mulheres que contam histórias de tomar medicação e acabar engravidando, tomar injeção, acabar engravidando. Nesse caso, pode surgir
uma gravidez na Pode utilização? sim. Todos os métodos hormonais a gente trabalha com índice de PIL, para a gente ver quantas mulheres engravidaram em determinado período, em determinado grupo de mulheres, né? Dos métodos contraceptivos, o DIU, tanto de cobre como de prata, eles têm um índice menor, é o que tem menor falha para a mulher engravidar, certo? Então, existem casos, são casos mais raros, né? Por isso que a mulher tem que fazer um controle com ultrassom. Uma vez inserido, a gente solicita um ultrassom com 30 dias, depois 6 meses e depois passa a fazer anual. Como mulheres que usam pílula engravidaram. Sim. Mas a chance da mulher engravidar com uma pílula é 20 vezes maior do que usando um método de longa duração, como o DIU. Então, é algo que muitas mulheres deixam de se permitir por um método que tem grandes benefícios, porque elas escutam aqueles casos que não deram certo. Sim. Então, vamos sempre procurar ouvir os casos que deram certo, que são a inúmera maioria. Não é verdade? Doutora, eu quero agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Elaine, viu? Pelos esclarecimentos, nós estamos no mês voltado para as mulheres e a gente, né, tem buscado sempre esclarecer, porque a informação é algo valioso, né, nesse meio. Exatamente. Toda informação a gente não deve guardar, e sim a gente deve disseminar, compartilhar, porque a gente só passa o melhor para os outros, né? E principalmente a gente está numa sociedade onde as mulheres precisam cada vez mais estar sendo bem acolhidas, bem assistidas. Agradeço demais em participar. O meu dia a dia com mulheres, né? A minha experiência com o uso do DIU, eu pessoalmente já usei 2 vezes, estou colocando pela 3ª vez. E eu não posso induzir o paciente, mas a gente tem que dar as escolhas, na verdade. Experiência, né, isso. E aí tem o meu canal no YouTube, lá tem dicas de saúde, a gente está começando agora, que tem dicas para as mulheres, inclusive a gente vai deixar mais informações sobre o uso do DIU. O meu Instagram, doutora Elaine Ângelo. Para quem precisar, quem quiser tirar mais dúvidas, a gente está sempre à disposição. Fico muito agradecida, muito honrada pela participação, pelo convite. Nós estamos aqui com a sua presença, pelos esclarecimentos. E para você, mulher, espero que tenha gostado, tenha esclarecido algumas dúvidas. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.